Olá, eu sou o pastor Aristóteles, falando aqui do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, na rua Lemos Cunha 557, e nós estaremos hoje entrando na nossa última revista do ano, né? Ou seja, a revista do quarto trimestre. Hoje é dia 6 de outubro e o tema dessa revista é um tema que todo mundo gosta, né? Fala sobre as bênçãos de Deus, mas no aspecto, na visão das promessas de Deus. E aqui a observação diz assim: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel aquele que prometeu. Você está convidado a vir aqui assistir presencialmente na nossa aula em alguma turma. Temos turma para homens, mulheres, adultos, no caso, né? Também para jovens, casais. São diferenciados, novos convertidos. São temas diferenciados para cada um. E se você nos der a honra de vir visitar, domingo começa às 9 horas da manhã, vai até às 10 para as 10. Depois temos o culto. E você receberá gratuitamente uma revista como essa. Ok? Será uma bênção, é uma honra te receber aqui. Bom, hoje, dia 6 de outubro, nós temos como o tema da primeira aula as promessas de Deus. Justamente o tema da revista, as promessas de Deus. O texto áureo e a verdade prática sempre serão colocadas, né? Você vai ver aqui na revista o texto áureo, a verdade prática e depois a leitura bíblica em classe, e estaremos destrinchando cada uma das partes da leitura bíblica em classe. Ok? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu nos dás, que Tu nos permites, ó Pai. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre cada aluno, aluna que esteja assistindo, Senhor, ou hoje ou em outro dia, esta aula do dia 6 de outubro de 2024. Pai Santo, fala, Senhor, conosco, ensina-nos, orienta-nos em tudo, Pai, porque nós precisamos receber este pão que desce do céu sobre nossas vidas, que é a Tua palavra, alimento para o Espírito, fortalecimento, Senhor, para o nosso ser interior, para louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, pegue a revista, você pode ir acompanhando. Como isso aqui vai ficar gravado, você pode dar aquela paradinha e pegando os textos bíblicos, tá? Então, o texto áureo está em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Estou usando aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel. Então, se você quiser procurar também no laptop, no computador, é só você botar o versículo e botar ACF. Ele vai bater em cima certinho desta. Existe também, você pode comparar com outras traduções também, tá? Na linguagem de hoje, por exemplo, o modo de falar, tá? Mas nunca muda o sentido do que a palavra está trazendo, né? Então, Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: e disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. O Senhor vela, porque Ele é a verdade, e nele não existe mentira, não faz parte da essência de Deus. Ele é a verdade. Então, se Ele prometeu,
ele há de cumprir. A verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, se existe uma promessa de Deus, eu não vou vivendo, deixa a vida me levar. Eu vou em rumo certo, naquilo que Deus quer para mim, que Deus me prometeu para a tua família, para a tua casa. Deus, ele nos dá uma direção, uma diretiva em nossas vidas. E nós, ele mesmo, Jesus falou, o Senhor Jesus, ele disse que não nos deixará jamais, em todos os dias da nossa vida. Ele sempre estará conosco. Atributos de Deus é a onipresença, onipotência, onisciência. Então vemos Deus operando perenemente em nossas vidas. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler o livro que foi escrito, foi vivido, tá, por Isaías, o profeta messiânico, 750 anos antes de Cristo. Este livro, se você quiser ler, você vai ver que maravilha, porque é chamado de profeta messiânico. Ele inclusive, ele consegue descrever Jesus na cruz, sofrendo. É Deus falando aos homens através de homens, separados por Ele, em que a sua palavra opera grandemente. Então, Isaías 55, vai lá, pega a tua Bíblia, versículos de 6 a 13. Começando no versículo 6, onde diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Aqui você vê várias promessas do Senhor em todos essa leitura, Isaías 55, de 6 a 13. Então, os objetivos da nossa lição de hoje, dia 6 de outubro, objetivo primeiro, sempre teremos 3 objetivos. Você vai ler, vai pegar a revista e você vai ver aqui dentro, na lição do dia, que você vai ter texto áureo, verdade prática, a lição bíblica, que está aqui, que você pode acompanhar por aqui também, e depois vamos destrinchar os objetivos da lição. Primeiro, definir
a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Lá nós vimos que as promessas de Deus são para que nós nos exercitemos, temos um norte, né? E aqui ele está falando assim, definir a promessa divina como um convite especial de Deus, da parte de Deus ao seu povo, para desfrutar de uma grande bênção, em vitória. Amém? Objetivo 2, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas ao povo. E, finalmente, objetivo 3, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Nós temos vários tipos, formas de se apresentarem essas promessas. Tem promessas que eu preciso fazer alguma coisa, outras que eu não preciso fazer nada, independe, vai acontecer, independe do homem. E vamos estudar sobre isso, ok? Então, a introdução desta aula, dessa primeira lição, definiremos o que são promessas de Deus e como elas são fundamentadas. Ok? O que são promessas de Deus e como são fundamentadas. Além disso, identificaremos os tipos e propósitos das promessas que têm como objetivo atender aos desígnios dele. De Deus. Os desígnios dele, para que nós, a criação, continuemos. Porque se Deus deixasse em nossas mãos, haveria coisas muito ruins acontecendo. Porque nós, seres humanos, somos difíceis. Somos difíceis. E vamos ver isso na Bíblia. Teve a hora que Deus teve que intervir para que a criação dele não fosse destruída pelo homem. Seria mais através do homem, né? Que quem quer destruir a obra de Deus é Satanás. Então, houve tempos em que o mundo todo foi dominado. Em tempos. E Deus, ou seja em cidade, ou seja globalmente, e Deus entrou e operou. Então, para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Nesse caso, são promessas condicionais. Ou não dependem, são promessas incondicionais. Vão acontecer. Logo no início da Bíblia você vai ver isso. Promessas que são condicionais. Se fizeres isso, eu vou fazer isso para você. Eu te prometo. E tem outras coisas que não. Vai acontecer. São incondicionais. Então, partindo então para o objetivo primeiro, um convite de Deus. Esse é o primeiro objetivo da lição. Objetivo 1, um convite de Deus. Tópico 1 desse primeiro objetivo. Um convite, uma promessa. Deus faz um convite e promete. Vem, que eu te abençoo. No versículo 11, né, estamos lendo aqui Isaías 55, a leitura bíblica em classe. No versículo 11, lemos o seguinte. Você vai lá, pega, está aqui na leitura bíblica em classe. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para redenção, quer para correção. Ela vai ter sempre um propósito. E em todas as promessas de Deus, teremos sempre Deus operando para que o homem não destrua a si mesmo, não destrua a criação de Deus, porque ele foi criado
a imagem e semelhança, criado como rei e como dominador e como dominante. E nessas condições, se o homem com essas características, ele se desviar, ele acaba metendo os pés pelas mãos, como fazemos naturalmente, e Deus está ali, corrigindo aos seus filhos. Crianças são assim. Diante de Deus, nós agimos como crianças, muitas das vezes, em nossas escolhas. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus são firmadas. Não há necessidade de pagar obrigações que algum espírito ou anjo possa exigir. Às vezes, tem pessoas que acham que tem que pagar promessas para poder receber alguma coisa. Não. O preço das nossas bênçãos, bênção de salvação, existe também o termo grego sozo, que significa salvação de situações, de qualquer situação. É um verbo de salvação, de livrar, de livramento. Deus preparou tudo para nós. E o preço da nossa salvação, agora sim da alma, já foi pago. Na cruz, não se pode excluir o que a própria história mostra. Jesus morreu na cruz por nós, por minha vida, por tua vida. Então, veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, tá? Capítulo 1, versos 8 e 9. Então, Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, onde diz assim, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Veja só, ele está falando, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ele está falando aqui o apóstolo Paulo, vos anunciemos, de repente deu uma louca e de repente começamos a anunciar outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito, seja anátema. Assim, versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Mesmo que seja um anjo, mesmo que seja um espírito, que diga outra coisa, o preço já foi pago. E Deus quer um relacionamento. E quando Ele promete, Ele já nos encaminha para ter um relacionamento com Ele. Embora Ele queira que nesse caminho eu aprenda a conversar com Ele. E esse conversar se chama, esse verbo conversar com Deus, se chama orar. Você já orou hoje? Você já conversou com Deus hoje? Não é pedir. Não é pedir, Ele está aí para te dar sim, Ele quer te dar. Qual é o pai que não quer dar? Mas Ele quer que você converse com Ele, aprenda a ouvir a voz de Deus. E você só vai aprender isso se você começar a orar. Orar não é rezar. Por exemplo, o documento de compra e venda do imóvel, reza que, e começa a falar. São coisas determinadas que eu posso até decorar. Deus não quer que você repita, sabe? Coisas que você... Eu posso cantar o hino nacional, que já está gravado na minha cabeça, e fazer uma conta de matemática junto. Eu estou só repetindo sons, igual papagaio. Deus não quer isso de você e nem de mim. Deus quer, se há um desejo no coração de Deus,
é que o homem, a mulher que ele criou, esteja em contato com ele. E teve pessoas que andaram com Deus e Deus gostou tanto que Deus não deixou sequer que morresse. Enoque e Elias, o profeta Elias, foram arrebatados vivos, porque alcançaram o testemunho de que andaram ali junto com Deus. Deus gostou tanto que levou eles, antes que morresse. Tópico 2 do objetivo 1. Então, falamos aqui do tópico 1, que é um convite, e nesse convite existe uma promessa. A promessa de Deus é nos dar vitória no nosso caminho, aonde que eu ande, aonde que você ande, pelos caminhos tortuosos da vida, fáceis ou difíceis, Deus está conosco para nos dar a vitória. E veja bem, isso não significa que eu posso simplesmente cruzar os braços e Deus vai me levar no colo. Deus não quer isso. Em nossa caminhada, nós caímos, levantamos. Com nossos filhos é a mesma coisa. Começam a andar, cai, levanta, cai, levanta. Eu prefiro, e nós preferimos que nossos filhos caiam e aprendam a não cair, do que nunca cair e ficar numa cadeira de roda a vida toda. Não é verdade? Então, no nosso caminhar, nós quantas vezes caímos, mas caímos e aprendemos como lutar, como nos aproximar de Deus, como clamarmos a Ele com o coração voltado para a sua presença. Então, agora no tópico 2, dentro do que eu estou falando, nós temos mais um títulozinho. Tópico 2 do objetivo 1, é preciso buscar a Deus. É preciso buscar a Deus. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. Buscar é imperativo. Não é assim, ó, eu te aconselho. Ah, não. Estou mandando. Isso aí é imperativo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto há tempo. Porque haverá momentos que Deus vai gritar no teu ouvido, no nosso ouvido, e nós, ouvindo as confusões do mundo, não vamos mais escutar. Nem ele trovejando vamos conseguir escutar. Então, Deus, ele está sempre junto de nós, mas nós sentimos Deus longe quando situações começam a nos envolver. Situações de desvio começam a nos desviar de tal forma que nós sentimos estar longe. Esse termo aqui que diz, enquanto está perto, enquanto nós sentimos ele perto. Uma criança tem muito mais facilidade de sentir Deus perto do que um adulto que já se envolveu com as coisas do mundo, que precisa se reeducar a buscar a presença de Deus, aquela presença, quem sabe, que tinha quando era pequeno, a facilidade de enxergar a Deus. Jesus falou, deixai-me, vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando os pequeninos crescem, deixam de ser crianças. E quando deixam de ser crianças, começam a olhar para coisas que não deveriam. E começa a ficar difícil. Então, no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou em Mateus, pega lá a Bíblia, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á. Isso aqui chega a ser o imperativo também. Buscai. Ele não está falando assim, ó, eu te dou um conselho, me busca.
Não, buscai. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E quando nós andamos para a nossa glória, nós nos destruímos. A nossa função, o que nos completa é glorificar a Deus. E quando o homem glorifica a si mesmo, ele se perde pelo caminho. Então ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis ou encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Lá no original é como se fosse batei e abrir-se-vos-á. Continua a pedir, continua a clamar. Deus, ele vai abençoar. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Porque Deus é bom. É maravilhoso esse Deus. Então, temos também uma outra passagem no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Não é a primeira epístola, não, é a segunda epístola. Capítulo 1, verso 18 e 19. 18 a 20. Vamos começar no 19, tá? 19 a 20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vós por mim e também por Silvano e Timóteo, que são auxiliares do apóstolo Paulo. Não foi o Filho de Deus um sim e um não. Ele não foi isso para a gente. Mas nele, Jesus Cristo, sempre houve sim. Eu tenho certeza que eu vou receber a bênção. É sim. Não é talvez, se Deus quiser. É um termo brasileiro que tende a tirar a fé das pessoas, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, é diferente. Se Deus quiser, é outra história. Deus quer. Deus quer. Entenda isso. Eu não posso pedir coisas que sejam contra a vontade de Deus. Alguém quer destruir alguém, né? Isso não é da vontade de Deus. Deus não vai dar. Então, falar se Deus quiser, já tira a minha fé. Me tira a capacidade de ser um homem, uma mulher de fé. Porque nele sempre temos o sim e jamais o não. Como diz aqui, 2 Coríntios 1, agora versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, quantas sejam, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, dizemos o quê? Exatamente, o amém. Para quê? Para a glória de Deus. Quando nós falamos amém, o que é amém? Todo mundo sabe. Assim seja. Isso não combina com se Deus quiser. Concorda comigo? Isso não combina. Amém não combina com se Deus quiser. Não dá. Agora, combina sim, se for da vontade de Deus. Então, Senhor, me faz entender qual é a tua vontade. Cria em mim um coração puro para que eu possa entender a tua lei. Continuando agora, tópico 3 do primeiro objetivo. Já estamos no tópico 3 do primeiro objetivo, que é a promessa, tá? Um convite, uma promessa. Temos agora mais um assunto a estudar nesse tópico 3, do objetivo 1. É preciso o quê? Arrependimento. É preciso se arrepender. Gostar de errar não é legal. É isso que é a pessoa que fica viciada. O vício, ela destrói o corpo, não é isso? O vício humano, o vício de tomar café,
vício de drogas, vício disso e daquilo, destrói, dá dor de cabeça, acontece. O vício na alma destrói a vida. Então a pessoa começa a gostar de errar, de fazer aquilo e não quer deixar. Por exemplo, o café. O café não é alimento, é um estimulante. Mas vamos pular para o cigarro então? Ah, não. Se eu quiser, eu não sou viciado, não. Se eu quiser, eu paro. Ah, é? Quantos anos você fuma? 40. Ah, entendi. Quer dizer, 40 anos, se quiser, para. Está gostando do que faz, não quer mais sair. Isso é mais difícil. A pessoa se acostumou. Nós não podemos nos acostumar com o mal, nos adaptar a ele. Nós temos que nos arrepender. Isaías 55, leitura bíblica em classe, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, no caso, maus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é esse Deus em perdoar. Qual é o filho que volta para casa depois de ter errado e o pai e a mãe não o recebem? Não é? Então, precisa arrependimento. Temos aí a parábola do filho pródigo, que ele volta para casa e não importa o que o filho fez. O pai vai lá e recebe ele. Então, João, lembremos também, está aqui, lembremos que ninguém é bonzinho, isso aqui é importante. Não, eu sou uma pessoa boa. Olha, não tem bonzinho. Deus fala que as nossas boas obras são como excremento para Ele. As nossas, no fundo, é só para nos alimentar o nosso ego, sabe? É só para isso. Então, não vamos entrar nessa polêmica de que eu sou bonzinho. Jesus falou, só Deus é bom. É só, quer dizer, eu sou bonzinho, né? Mas, por favor, não piso no meu calo não, porque eu sou uma pessoa de opinião. Pronto, acabou tudo. Não é isso? Então, lembremos que ninguém é bonzinho e se converte por si mesmo. Se eu fosse bonzinho, eu me converteria por mim mesmo, mas não, alguém orou por mim. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Baseado em quê? Na hora, alguém orou por mim. Eu não me converti porque eu sou bonzinho. Deus não falou comigo em sonhos, antes da minha conversão, porque eu sou bonzinho. Vindo de uma família espírita, minha mãe fez cabeça com 17 anos. Sabe? O que aconteceu, Deus começou a falar comigo. Mas tinha uma pessoa de joelhos orando por mim. Isso temos que fazer. Aí o Espírito de Deus, não é o Espírito, um anjo não, sabe? Não é um espírito, é Deus. Por que eu vou querer algo abaixo de Deus se eu digo que eu sou filho de Deus? Só isso. Me responde isso. Por que eu vou aceitar algo abaixo de Deus se eu digo e bato firme o pé e digo, eu sou filho de Deus? Então, eu quero assumir isso. As bênçãos de ser filho de Deus. Eu quero falar com Deus e Deus quer que eu fale com Ele. Quer que você fale com Ele. Ele quer. Agora depende de nós. O arrependimento dos nossos maus caminhos atrapalham a nossa caminhada com Deus. Então ninguém é bonzinho.
o nosso coração, percebemos o quanto os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. A leitura bíblica, Isaías 55, versos 8 e 9. Os caminhos de Deus são... Às vezes a gente não se perde. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então, nessa situação que eu estou agora, o que eu vou fazer? Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Eles são muito mais altos. Na sua onipresença, onisciência, onipotência, Ele quer nos dar todas as bênçãos. Jesus fala que nós, o apóstolo Paulo diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que é o único. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, na cruz do Calvário. Porque ali é o ponto nevrálgico, em que o sacrifício por mim, a obrigação que tinha que ser feita, que tinha que ser paga, foi paga ali, na cruz, pela minha vida, pela tua vida. João, capítulo 16, verso 8 e 11, diz o seguinte, São João, né? Capítulo 16, versos de 8 a 11, diz assim, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele não crê em mim. O pecado impede que eu creia em Deus. Na vida dissoluta, totalmente impede que eu escute a voz de Deus. Invocar e o encanto está perto. Porque tem uma hora que você não consegue mais ouvir. Então, do pecado, o Espírito de Deus vai convencer do pecado. Por quê? Porque o pecado não deixa que eles creiam em mim. Da justiça, porque o preço foi pago. Aquilo que era para ser pago, foi pago lá. A obrigação foi paga lá na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro foi derramado. E na hora que ele estava na cruz, já morto, o soldado romano coloca aquela lança no pulmão dele, entra pelo abdômen e fura. E quando ele tira, sai água e sangue. O sangue que cai sobre a terra cura a terra que foi amaldiçoada pelo primeiro Adão, lá no início, porque ele é o segundo Adão. E a água que cai sobre a terra dele, que cai dele sobre a terra, faz com que a vida volte à face da terra. Então ali, tudo é completado. Por isso, logo antes, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, Senhor da glória, experimentou júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Então vemos aí, na leitura bíblica em classe, Isaías 55, versos 10 a 13. Vemos essa parte em que Deus ele vai operando em nossas vidas, dando alegria. Tá? Isaías 55, 13, eu vou ler apenas o versículo 13 desse segmento, de versos 10 a 13, eu vou ler apenas o versículo 13, para você, até para andar um pouco mais rápido aqui, né? Em lugar de espinheiro crescerá a faia. Faia. O que é faia? É a madeira de lei, com a peroba, ipê ou itaúba. Eu tinha esquecido o nome dessa madeira de lei. Ela é lá da região amazônica. Eu perguntei para
um amigo meu de infância, crescemos juntos, né? E é um irmão meu, um amigo e irmão, comandante Marcos de Oliveira, e eu queria lembrar o nome da Itaúba. A Itaúba, ela é um termo guarani, Ita é pedra, Uba é árvore, literalmente é árvore de pedra. Então, a sarça que crescia sobre a face da terra, criava-se no primeiro Adão, é transformada em uma coisa de lei, rígida, nobre, madeira nobre. Em lugar da sarça, crescerá a murta. No lugar da sarça, a murta. No lugar do espinheiro, madeira de lei. Murta é uma árvore, tem flores, ela produz óleos aromáticos, ela coloca também, é possível curar-se, são ervas medicinais. Então, em lugar da sarça, que é espécie espinhosa, crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. O que significa isso aqui, esses termos? Significa que aquela pessoa ali é uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado ela. Deus tem abençoado essa pessoa. O nome de Deus aparece em nós. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos exalar o aroma de Cristo. Não o nosso aroma. O nosso aroma nós somos difíceis, gente. Mas enquanto eu vou aprendendo a andar com Deus, eu começo a ficar parecido com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida está transformada. Então eu começo a exalar o aroma de Cristo. Da rosa de Saron. Então, há gloriosas promessas, maravilhosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor, pois as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. E Deus não pode mentir. Sabe, aceitou a Jesus como Salvador, o semblante muda. Eu vi isso já incansáveis vezes. O semblante muda, fica suavizado. Porque aceitar ao Senhor como Senhor da sua vida é uma decisão nossa. O Espírito Santo vai tentar convencer, vai convencer o tempo todo, mas eu posso dizer não. O tempo todo, não. E eu vou ter que pagar por essa minha atitude. Mas quando eu cedo diante do Senhor e digo: Senhor, eu prefiro andar contigo do que andar sozinho. Me ajuda. É só isso que Ele quer. Mas Deus sabe das minhas necessidades, não preciso pedir nada. Engano teu. Deus sabe. No sentido de que Deus sabe, está certo. Mas é engano teu pensar que, porque Deus sabe, eu não preciso pedir. Se Deus me der sem eu pedir, eu jamais vou realmente afirmar que foi Deus que me deu. Acabei de ver uma pessoa por quem eu orei, Deus me deu a graça de vê-lo curado. Ele vai ao hospital, chega lá, faz o exame para a mesa de operação e tinha sumido. A primeira coisa que a pessoa diz é: não é possível, só pode ter sido Deus. Passou um tempo, 2 meses depois, a pessoa começou a dizer: eu não mereço não. Começa, por quê? Não quer tomar uma posição diante de Deus. Não quer tomar uma posição.
e a mente, o coração do homem é profundamente enganoso. A palavra promessa, então, agora, tópico 1 do segundo objetivo. A promessa na Bíblia. Então, o segundo objetivo é as promessas e os seus fundamentos. A promessa na Bíblia, a promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, eu te prometo, não tem isso. Mas ele fala, eu vou fazer isso. A palavra não está registrada. Pode ser constatada pelo que o Senhor promete, por exemplo, a Abraão, Isaac e Jacó. Veja lá em Gênesis, capítulo 12, leia a partir do versículo 1. Ele fala assim, Abraão, sai da tua terra. Abraão estava numa situação, num local que difícil, idolatria, ele estava no local errado. Mas Deus achou alguma coisa nele. Deus achou alguma coisa em mim. Achou alguma coisa em você. Não sei o que foi. Ele fala para Abraão, queridinho, sai desse teu lugar, que você não está bem aí. Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela. Deus não está falando para você sair de casa, não é isso que eu estou falando. Ele fala para Abraão, sai dessa região e vai para o local que eu vou te dar, porque eu vou fazer de você uma grande multidão. Vou fazer de você uma bênção. Aí já está, Deus, estou te prometendo isso. Estou te prometendo. Então veja lá, sai da tua terra, da tua parentela, né? Com característica de temperamento fleumático, Abraão era indeciso, inconstante, medroso, ele mentia com certa facilidade. Ele fala que a esposa dele, a irmã dele, fala para aquele rei lá, do Egito, que você é minha irmã, senão vai me matar. Era, na verdade, irmã por parte de pai. Era apenas irmã por parte de pai, e não de mãe. Mas era irmã dele. Tá certo, mas era esposa dele. Ele fala, não diga que você é minha esposa. Fala que é minha irmã. Mas Deus livra ele. Em outro local, ele repete isso. Ele tinha dificuldade de confiar em Deus. A pessoa que é temperamento fleumático tem essa dificuldade. Mas Deus trabalha exatamente em cima das nossas. Deus não tira a tua fraqueza. E nem vai tirar, ele não quer. O apóstolo Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Tira essa coisa que está sempre me desviando do caminho. Tira isso de mim. Primeira vez ele orou, Deus não respondeu. Segunda vez, na terceira vez, aí o Senhor falou, meu Deus, eu vou responder esse rapaz. Paulo, não vou tirar não. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, eu não vou tirar. Vai ficar assim mesmo. Eu vou mostrar Deus em cima da tua fraqueza. E é isso que ele faz com Paulo, faz com a gente. E ele fez isso com Abraão. Abraão, ele tinha dificuldade em crer. Ele demorou anos para receber a bênção dele. Deus teve que pegar ele, tirar da tenda. Abraão, vem cá, eu vou te ajudar. Olha para as estrelas. Olha. Você consegue contar essas estrelas? Ele no deserto. Céu limpo. Então, tenta contar. Pois é. Se você conseguir contar o número das estrelas do céu, você vai conseguir contar o número da tua descendência. Era Deus ajudando ele. Em outra oportunidade, Abraão, vem cá. Olha o pó do deserto. Você consegue contar o número dos grãozinhos do pó do deserto? Se você conseguir, você vai conseguir contar o número da tua descendência. A mulher dele, até ali, era estéril. Sara era estéril. Ele tinha dificuldade de crer. Mas no fim, ele se torna o pai da fé. Deus vai trabalhando na minha dificuldade, na tua dificuldade. Ele fala, venha como você está, venha, eu sou Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E Paulo diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite que? O poder de Cristo. E não me glorie em nada. Quem faz a obra é Deus. Tópico 2 do objetivo 2 agora. Deus é infalível. O profeta Isaías, nós falamos aqui, os 740 anos antes de Cristo, constata essa verdade dizendo que Deus é infalível. Isaías 43, não é 55 não, Isaías 43, versos 13, que diz assim: antes ainda que houvesse dia, eu sou. Né? Antes que houvesse dia, eu era. Não, eu sou, porque ele permanece para sempre. Não tem início, não tem fim. Algo que foge ao nosso entendimento. Não temos palavras. A palavra que nós temos é eterno. Eterno não começou. Eterno é eterno. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Olha, não tem nada. Não tem dificuldade na nossa vida que, se nós clamarmos a Deus, Ele venha nos livrar e alguém impeça que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. Não existe ninguém. Não é preciso, então, esse negócio de pagar a obrigação, não existe. Não existe. Em Deus, você é filho de Deus, é filha de Deus. Você não precisa de mais nada, a não ser se colocar diante dele. Amém? Como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías 55, essa é a leitura bíblica em classe, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E seu nome, o nome dele, se é que você pode saber, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Santo de Israel. Esse é o Deus a quem você serve, a quem nós servimos. Então, Isaías, capítulo 9, versículo 6. A segunda parte do versículo é que diz isso. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Então, agora, tópico 3 do objetivo 2. Deus zela por sua palavra. Ele falou, está falado. Sabe aquele negócio? O inglês tem isso. Você apertar a mão do inglês, não sei se o da cidade não é assim mais, mas o mais do interior, apertou a mão, ele não quer nem te dar a mão, porque se ele falar e você apertar a mão dele, acabou. Aqui no Brasil já foi assim. Um aperto de mão selava um compromisso imutável. Não tinha como ser diferente. Apertava a mão. Então, Deus, ele zela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Ele prometeu, está cumprido. Isaías 56, verso 11 diz assim: assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tem jeito. Assim como o orvalho, né? A neve vem do céu, bate na terra, ela não evapora e volta para Deus novamente, para o céu, sem fazer o que tinha que fazer, assim é a palavra de Deus. Ela vem, vai fazer efeito. Amém? Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, profeta Jeremias, capítulo 1, versos 11 e 2, diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é o que estás vendo? O que é o que vês, Jeremias? E eu disse, Jeremias falando: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. As profecias
do Antigo Testamento são expressas da seguinte maneira: verbal, Deus falou, são factuais, por situações que acontecem, e também por simbolismo. Na simbologia bíblica, o que Jeremias vê? Uma vara. Vara significa pessoa. Em João 15:5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são a vara. Mas eu sou a videira. Vocês crescem em mim. Os galhos não têm vida se não for pelo tronco. E lembra que nós somos enxertados na videira verdadeira, porque a videira verdadeira é Israel. Nós somos oliveira brava, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Com o pé de limão que nasce, né, galego, e agora você enxerta, faz o enxerto. Só que o ideal é o tronco, que está ali, Jesus Cristo. E nós somos enxertados nele. E toda a nossa vida muda. Amém? Então, amendoeira significa pessoa, vara de amendoeira significa pessoa vigilante. É um simbolismo bíblico, uma pessoa vigilante. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Então a promessa é uma profecia, é o que Deus diz que vai acontecer. Embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis 3:15. Inaugura uma sucessão em que uma crescente clareza de detalhes, desde o seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias Salvador, que é o tipo de promessa incondicional de Deus. O homem erra, veja lá, em Gênesis 3:15, o homem erra, e Deus fala: olha, serpente, o filho que vai nascer da mulher, esse filho é Jesus. Olha na frente. Ali é incondicional. Ele vai esmagar a tua cabeça. Você até vai machucar o calcanhar dele, tá? A carne. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ali estava uma promessa incondicional. Seguindo então, objetivo 3. Estamos agora no último objetivo, que é os tipos e propósitos das promessas de Deus. Tópico primeiro desse terceiro objetivo, que são tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. Acabamos de falar aqui de uma promessa incondicional. Deixa eu falar assim, ó. Não adianta não, serpente. Você até vai machucar o calcanhar dele, mas ele vai te ferir o calcanhar. A cabeça, aliás, a cabeça. E outra coisa, colocarei inimizade entre você e a mulher. Inimizade entre o teu descendente e o seu descendente. O descendente da mulher e o teu descendente, que é o anticristo. Nós estamos sabendo que a vitória é nossa, porque essa promessa incondicional aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, em carne, ele nasce de uma virgem, ele cresce em glória e honra diante dos homens e de Deus, até chegar ao Calvário. Ele paga o preço por mim e por você. Eu não preciso pagar mais nada. Jeremias, Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará do seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso aqui é Isaías, 740 anos antes, falando sobre esse evento. Então,
promessas incondicionais. Jeremias, falamos de Isaías. Jeremias, capítulo 31, versos 33 a 34. Jeremias viveu no ano 627 a.C. Antes de Cristo. Cristo ia nascer muito depois. Ele diz assim: o Senhor Deus diz. Então, Jeremias 31, versos 33 a 34. Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Incondicional. O povo de Israel está aí. Agora, amanhã, hoje é dia 6, amanhã é dia 7 de outubro, estará fazendo um ano que o grupo do Hamas atacou Israel. E Deus tem mostrado que glorioso é Deus no meio desse povo. Está fazendo um ano. Miqueias, mais um então. Promessas incondicionais. Miqueias 5, versículo 2. Também esse aí nasceu, ele viveu seria o ministério dele, ano 750 a.C. até 686 a.C. foi o ministério dele. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus! Até o nome da cidade, ele fala Belém. Jesus nasceu em Belém. Incondicional, vai ser lá. Não precisa fazer nada, vai acontecer. Veja também a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, incondicional. E a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Veja em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Veja lá que você vai ver, nós estamos na volta de Jesus. Um tempo de conturbação, em que filhos se voltam contra pais, pais contra filhos. O inimigo do homem é a sua própria casa, mas Deus, Ele está no controle de tudo. E é num tempo desse, em que guerras e rumores de guerra, pestes e rumores de pestilência estariam acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tremores, terremotos, maremotos. Nós estamos vivendo. Você olhando para o horizonte, você pode ver nascendo o sol da justiça, está vindo para arrebatar a sua igreja. E nesse ponto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 17, você vai ver como acontecerá isso. Leia isso mais tarde. Tópico 2 do objetivo 3. Promessas condicionais. A incondicional, lemos aqui, não precisa fazer nada. A condicional tem uma coisa que eu posso fazer, que eu tenho que fazer. Olha, se você fizer assim, se, partícula apassivadora, se, está no meio da história. Êxodo 15, verso 26. E disse, caso, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, isso aí é o povo lá no deserto ainda, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Então veja só, se ouvires, e fizeres, e inclinares, e guardares, são
coisas que, se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer. Ele diz aqui agora, se você guardar, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara e que liberta e restaura. Mas é condicional. Se eu não fizer, o que vai acontecer? Então vai vir. Tópico, então, 3, do objetivo 3, finalmente, estamos chegando aqui ao final da nossa revista, que diz os propósitos das promessas de Deus. Há um propósito nela. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles, o primeiro propósito, é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então, você vê lá em Gênesis 2, você vai ver Deus fazendo uma aliança com o homem. Olha, eu vou te dar, o mundo é meu, tudo eu criei, mas eu vou deixar nas tuas mãos para que você tome conta. E ordenou o Senhor, Gênesis 2, verso 15 e 17, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Quem fez o jardim do Éden? Deus. Deus pega o homem e fala, ó, você, meu servo, vai tomar conta da minha criação. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas, olha só, temos aí condicional. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente você vai morrer. Então, Deus avisando e Deus dando, fazendo aliança com o homem. Olha, eu te dou isso aqui e você não perde isso. O segundo diz o seguinte, vamos considerar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo que foi Noé. Estamos falando aqui de Gênesis, no capítulo 5, versículo 5 e 6. Mas, quando ele fala com Noé, lá na frente, ele pega Noé, acha graça em Noé e livra Noé. Deus tinha feito o homem para cuidar do jardim, o homem para cuidar um do outro, mas o homem, no capítulo 5 de Gênesis, ele faz coisas totalmente erradas. Versículos 6, capítulo 6, não 5, capítulo 6, versículo 5 a 6, diz o seguinte, eu botei aqui na nova versão da linguagem de hoje, para a gente entender um pouco melhor. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas Deus encontra uma pessoa. No capítulo 9, o mal tinha proliferado por uma coisa que o homem tinha feito. Uma coisa espiritual que o homem tinha feito e que não era para fazer. E o mal se multiplicou assustadoramente no capítulo 6, sobre a face da terra. O homem destruindo tudo, e Deus pega, olha, a primeira ordem de Deus, em Gênesis, capítulo 1, é haja luz. Não fala, e Deus criou a luz. Ele fala, haja luz. É no sentido de apresente-se a luz e as trevas, de João, no capítulo 1.
não entenderam a luz. Então, essa luz e essas trevas são pessoas. No caso, a luz é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz da vida. Ele se apresenta e as trevas não entenderam que ele era o Senhor. Ele acabou indo para a cruz, como estava determinado por Deus, incondicionalmente. E nós fomos salvos, porque ele se deu, dizendo: ninguém tira a minha vida, eu dou de mim mesmo. Eu é que permito. Ele permitiu ir ao Calvário. Por que então eu colocaria a minha vida na mão de algum espírito que é criatura? A minha vida, a tua vida, está nas mãos daquele que criou os céus e a terra. Eu não quero menos do que isso. Você não quer menos do que isso, porque nós somos filhos de Deus. Além desses, certamente, nós temos muitos exemplos, tá, do propósito de Deus nas suas promessas. Ele quer realizá-las, ele quer zelar pela sua palavra, ele quer que nós nos aprofundemos nas suas promessas, no relacionamento mais íntimo com ele. Em todos os dias, Deus vinha no jardim do Éden para conversar com o homem, com Adão, todos os dias, pela viração do dia. Deus vinha conversar com Adão. Deus quer, o desejo de Deus é que eu tenha um relacionamento com ele. Eu tenha, você tenha. Que você busque a Deus enquanto se pode achar. Que nós possamos invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? E a conclusão dessa aula diz assim, colocamos aqui uma conclusão: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Ele zela. Ele falou que vai acontecer. Condicionalmente ou incondicionalmente, vai acontecer. Aprendemos, então, nessa aula, que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. É um compromisso de Deus. Deus fala: olha, eu vou fazer isso na tua vida. Eu vou salvar a tua família é minha, eu vou salvar. Creia nisso. Creia nisso. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Propósito para livrar o povo, propósito para nos dar direção, propósitos vários, mas propósito inclusive para mostrar a sua própria glória. Jesus falou assim: não, essa doença é para glorificar a Deus, para mostrar a glória de Deus. Não foi para que é cego de nascença, mas é só para mostrar que Deus é maravilhoso. E ninguém pode dizer nada ao contrário. Então, o cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes desejos de Deus é estreitar nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão errados que nós somos. Estamos, então, chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você quiser, compartilhe. Tá? Compartilhe. Você pode compartilhar de diversas formas, não é isso? Mande para pessoas que você acha que seria bom que ouvissem. E você estará ajudando a propagar a palavra de Deus. Amém? Estamos agora encerrando e esperamos que você esteja aqui na próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz
que excede a todo e qualquer entendimento, mesmo no mais bravio mar, você vai se sentir em paz. Que o Senhor te abençoe. Te aguardo aqui na próxima aula. Amém?